Então voltamos agora no terceiro bloco, no último bloco, né, falando ainda sobre pensão alimentícia. Eu sei que o assunto ele não vai se esgotar por hora, né? Se a gente pensasse em fazer mais um bloco aí sobre pensão alimentícia, teríamos muito assunto ainda, né? Mas assim, eu volto em outro momento trazendo mais informações, também conforme aquilo que eu for recebendo de feedback, as pessoas vão me perguntando, tá? Eu disse que nesse bloco eu voltaria a princípio já falando sobre a guarda compartilhada e a guarda alternada, né, que gera uma determinada confusão aí. Como eu disse no finalzinho do vídeo passado, é tabu que a guarda compartilhada ela exonera a obrigação da pensão, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? A guarda, na verdade, compartilhada é um compartilhamento conjunto, tá? Tanto da fase, né, da situação material, né, quanto em relação às decisões que dizem respeito aos filhos, ok? Porém, não é proporcional. Tá bom? Não existe, nós não estamos falando de uma fração igual, nós estamos falando de alguém que vai ter, né, uma responsabilidade e o outro genitor, ele irá ter o quê? Uma participação, tá? Então, na guarda compartilhada, vai ter dias de visitas, horários pré-estabelecidos e tem também a pensão alimentícia. Diferente da guarda alternada, que ela não é regida legalmente, não existe uma lei específica, mas já existem jurisprudências e até mesmo um acordo entre genitores em que, nesse caso da guarda alternada, ela é o seguinte: a criança ela vai ter duas casas, tá? A compartilhada nós temos um que é o responsável, correto? E o outro ele participa, né? Ele dá opinião, ele dá pensão, ele visita, ele busca, ele tem horários, tá bom? Na guarda alternada é assim, a criança vai ter duas casas. Digamos que ela fica 6 meses com um e 6 meses com o outro. Aquele que ficar, né, nos primeiros 6 meses, ele é responsável pela educação, pela saúde, pelas custas, tá? E os outros 6 meses, a responsabilidade total daquela criança é do outro genitor. Isso é guarda alternada, tá? Então não devemos confundir guarda compartilhada com guarda alternada. Na guarda compartilhada não tem essa de não pagar a pensão alimentícia, tá bom? Essa é a diferença e eu espero que vocês tenham entendido, porque existe aí um senso comum de que a guarda compartilhada não precisa pagar pensão, e não é bem assim, porque nós não estamos falando de fração igual, nós estamos falando de proporção, tá bom? Algumas outras dúvidas que surgiram, me mandaram aí algumas perguntas, né? Eu tenho anotado aqui e aí eu vou respondendo para vocês. Aqui fala assim, que gostaria que a pensão alimentícia do meu filho ela fosse paga descontada em folha de pagamento. É possível? Sim, é possível, tá? Digamos que não tá dando certo essa questão de ir na porta da casa pagar ou pegar o dinheiro para depois ir depositar ou transferir, e aí a pessoa tem carteira assinada, trabalha numa determinada empresa, então você acha que seria menos inconveniente, menos dor de cabeça, menos transtorno, então o desconto em folha de pagamento. É possível? Sim, é possível, então, né, o desconto em folha de pagamento, ok? Uma outra pergunta: eu tenho pago pensão alimentícia, mas eu não tenho na mão e eu não pego recibo. Eu posso ter problemas? Sim, você pode ter problemas, porque se você não tiver como comprovar, né, que você está pagando a pensão, vai ficar parecendo que você não paga a pensão, tá? Principalmente se tem ação. Se tem ação, gente, tem sentença, devemos nos resguardar. Agora, se não tem sentença, aí a situação ela é menos complicada, tá bom? Eu já completei 18 anos e meu pai nunca me pagou nada de pensão. Eu tenho direito a alguma coisa retroativa?
A pensão, ela retroativa, só tem possibilidade se tiver sentença, se tiver uma ação no fórum. Se nunca foi feito acordo, sua mãe nunca buscou, você nunca buscou na sua adolescência, sua mãe desde a infância nunca se preocupou em buscar, né, essa pensão, não teve ação nem nada, não é possível você buscar o retroativo, tá? Agora que você completou os 18 anos. Eu pago uma pensão de 30%, uma outra pergunta que paga a pensão de 30% do salário, né? E eu gostaria de saber se eu tenho que pagar, né, do 13º e férias. Sim, o 13º e férias, tá, papai? Ele está incluso aí, sim, né, na pensão, no cálculo da pensão alimentícia. Aí tem uma outra pergunta. A minha ex-namorada, né, ela é menor, ela tem 15 anos e nós temos um filho de 7 meses. Eu tenho que pagar pensão alimentícia para os dois ou eu vou pagar pensão alimentícia apenas para o meu filho? Olha só, a sua obrigação é do seu filho. Ela é menor, tudo bem, mas se ela quer a pensão, é necessário que ela entre com ação demonstrando que ela era dependente economicamente de você, e aí essa possibilidade ela também vai ser analisada se você tem que pagar pensão para ela. Mas a obrigação no momento é o pagamento da pensão alimentícia para o seu filho. Essa é a sua obrigação. Com ela é caso ficar demonstrada essa dependência aí, tá? Financeira. Deixa eu ver qual seria uma outra pergunta que de repente eu já não tenha que falar. Olha só, minha ex-mulher, eu tenho como comprovar, né, isso é a pergunta, que ela usa o dinheiro da pensão alimentícia para salão, para sapatos, para luxo, né? Posso pagar essa pensão em roupa, em brinquedos, em sapatos e alimentos? Pode, tá? Pode sim, você informa o seu advogado, ele vai comunicar essa alteração no processo, você não precisa justificar o porquê você está fazendo isso, você não precisa dizer e nem provar que é porque ela está gastando em luxo, não. Você vai dizer que a partir de agora você vai liberar a farmácia, tanto da roupa, tanto da loja de brinquedo, tanto do mercado, e aí você vai, né, justificar os valores, e aí sim pode ser convertido. Em vez de você entregar dinheiro na mão da genitora, você pode então estar trocando, fazendo uma substituição aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pra gente encerrar. Já falei do filho adotivo, que foi uma das perguntas, dos avós, né? Olha só, antes era minha esposa que tinha a guarda das crianças e eu pagava pensão, tá? É a última pergunta. Agora quem cria ele sou eu. Como que fica essa obrigação da pensão? Eu tenho que ficar depositando ainda o dinheiro na conta dela, como ela exige? Olha, a pensão não é dela, a pensão é dos seus filhos. Se ela tinha a guarda, você pagava, beleza. A partir do momento que você reverteu a situação, a guarda está com você, você não tem que depositar dinheiro mais para ela. O dinheiro que você utilizava era das crianças, então tem que ser utilizado com as crianças. E se ficar comprovado que ela tem condição de pagar a pensão, ela ganha, e ela que tem que pagar a pensão agora, tá bom? Ela que tem que depositar o dinheiro. A pensão, ela não é obrigação só do homem, não. A pensão é obrigação do casal, tá? É dos pais. Então, é um direito das crianças e adolescentes, tá bom? Então, isso aí sim pode ser analisado. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu disse, é um assunto que não se esgota aqui, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que eu tenha sanado muitas dúvidas, tá bom? Espero que vocês curtam aí do outro lado. Beijo da doutora, até a próxima semana com novos temas.